O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Jamos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, podcast do site O Gol, sobre tudo que acontece no futebol internacional. Nessa semana a gente vai falar de muita Bundesliga, vai falar também sobre os campeonatos que vão voltando aos poucos na Europa e também vamos ter um entrevistado muito especial, que é o Danilo Barbosa, jogador brasileiro que atua no Nice da França. Então fica ligado para acompanhar também a entrevista com o Danilo. Comigo nessa também vão estar Caio Fiuza, Rodrigo Debrum, Paulo Mangerotti e Rian Gomes. E vamos logo para o nosso primeiro quadro do programa, que é O que rola por aí? E no que rola por aí, eu quero abrir aqui a conversa para falar de Bundesliga, né, a principal liga que está em atividade no momento, que teve mais uma rodada recheada de gols e algumas vitórias de visitantes, né, mais uma rodada com vitórias de visitantes, apesar de que muitos mandantes conseguiram vencer nessa rodada. E o primeiro assunto aqui, no que rola por aí de Bundesliga, é o nosso menino Jadon Sancho, né? O Sancho que voltou um pouquinho gordinho, né, dessa parada aí por conta do coronavírus, sentou no banco nos primeiros jogos, porém no final de semana, no domingo mais precisamente, ele entrou, jogou muito, arrebentou, jogou os 90 minutos e marcou 3 vezes na goleada do Borussia Dortmund sobre o Paderborn por 6-1. Caio Fiuza, certamente você viu esse jogo. Eu quero que um dia o Caio me surpreenda aqui e fale que não viu o jogo quando eu chamar ele. Caio, certamente você viu esse jogo, Borussia Dortmund 6, Paderborn 1, e o Sancho arrebentou, né? Apesar que no primeiro tempo eu dei uma cochilada, viu? Olá, Carlos, amigos aí de Jogou pelo Mundo e os ouvintes. Sim, eu acompanhei esse jogo e foi o que você falou. Primeiro tempo foi meio devagar, né? Domínio total do Borussia. Acredito que o Paderborn não deu um chute a gol. Acho que o primeiro talvez tenha sido só no segundo tempo. Agora não me recordo com precisão, mas o primeiro tempo foi do Borussia Dortmund perdendo algumas chances de gol, meio sonolento, mas o segundo, até, pô, 7 gols no segundo tempo, 6 do Borussia, aí passou o carro em cima do Paderborn, até porque lanterna da competição, de longe a equipe mais fraca, e a atuação do Sancho, né, além dos gols sendo mais participativo em campo, uma pena só para o Borussia, que acredito que vai ser muito difícil a equipe ter o trio, né? Jadon Sancho, o Erling Haaland e o Marco Reus atuando junto novamente, né? Porque provavelmente o Sancho deve deixar o Dortmund e esse trio dificilmente vai jogar junto novamente. Então, é um momento assim de volta, né, do Sancho, voltou muito bem, apesar, até como você citou, Carlos, de aparentar estar um pouco fora de forma, mas o talento dele é algo incrível. É verdade, o Sancho que fez o primeiro hat-trick da carreira dele, teve matéria especial no final de semana no site Jogou sobre isso, o primeiro hat-trick da carreira do Sancho, carreira profissional, na base ele já tinha feito hat-trick, mas como profissional ele fez o primeiro hat-trick, ele tem 17 gols na Bundesliga, tá aí em terceiro na tabela de artilharias. Rian Gomes, você acompanhou o Sancho, realmente ele tá com a bunda menor nesse final de semana, Rian? Entrou em forma finalmente o Sancho? Rapaz, o Sancho deu uma secada aí, né? A pequena retenção de líquido desde a volta. Realmente ele tava com a barriguinha, aquela barriguinha de cadela velha no iniciozinho, uma barriga a lá Douglas, né, no fim de carreira já no Grêmio, tava com uma barriguinha bem saliente ali, mas realmente, falando sério agora, o talento dele é incrível, né? Com um jogador de apenas 20 anos, que tem um talento assim extraordinário e que, sem dúvida, não tem como ele ser reserva no time do Borussia, até porque ele é o principal jogador do time nessa temporada. Os números falam por si. E que bom que ele está voltando a ser titular, jogando mais minutos e podendo mostrar o que ele é capaz, né? Porque ele entrando no segundo tempo, o time acaba perdendo um pouco, né? Porque ele tem um ímpeto muito grande e traz um leque de opções ofensivas incríveis. Realmente muito bom ver o Sancho jogar, o menino Sancho. E agora que ele tá um pouquinho mais magrinho, melhor ainda, né? Tem gente que na redação que é um pouquinho fã do Sancho, né, Paulo Mangeroli? Você também é fã do menino Sancho? Olá, Carlos, Rian, Caio, Rodrigo, que está aí com a gente também hoje. O Sancho, né, para trazer uma informação que nós no Gol somos especialistas, que são os números, né, do Sancho, com o hat-trick dele, ele se tornou o segundo estrangeiro mais jovem a fazer um hat-trick na Bundesliga, né? Ele perde apenas para o companheiro de equipe, que é o Haaland, que é o estrangeiro mais jovem a marcar um hat-trick na Bundesliga, e depois de 31 anos, ou seja, desde
1989, nenhum jogador inglês fazia um hat-trick nas 5 principais ligas europeias, né? Obviamente excluindo a Inglaterra. Então o Sancho colocou fim aí a um jejum de 31 anos. Também jogadores ingleses não são muito conhecidos por explorar além do futebol inglês, né? Não são muitos os jogadores de destaque da Inglaterra que brilham nas principais ligas europeias. Então o Sancho colocou aí fim num longo jejum, né? 31 anos depois um jogador inglês volta a marcar um hat-trick. Ele tem 39 jogos na Bundesliga, né, e 39 participações diretas em gol, 20 gols, 19 assistências. E um cara que está arrebentando também, eu quero trazer o Rodrigo para falar sobre isso. No final de semana, o Bayern de Munique venceu mais uma partida 5-0 no Fortuna Düsseldorf, o Fortuna Düsseldorf que não conseguiu fazer frente ao Bayern de Munique. Mais uma grande atuação do Afonso Davies, que marcou um gol, mas tem um cara que está marcando muitos gols também, que é o Lewandowski, que fez 2 gols na vitória do Bayern, né, Rodrigo? Carlos Ramos, uma boa tarde aí a todos os colegas e a quem nos ouve. Foi uma barbada, né? 5-0 para o Bayern. E o Leva deixou 2 vezes a marca dele e igualou a melhor temporada dele no Bayern até aqui, que era em 2016-2017, com 43 gols. Ele já tem esse mesmo número agora em 2019 e 2020, e ainda tem essa retinha final aí do Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões para ele. Acho que ele vai tranquilamente superar essa marca. Pois é, mais uma grande rodada aí do Lewandowski, que vem fazendo gol a rodo aí na Bundesliga, né? E mais uma rodada também do Havertz, que fez uma boa exibição. Isso foi ainda na sexta-feira, né? O Bayer Leverkusen venceu mais uma partida. O Bayer Leverkusen que está em 4º lugar na Bundesliga, ele brigando, né, pela 4ª colocação, por uma rodada, por um lugar na próxima Liga dos Campeões. E o Havertz, que é o principal nome, né, desse Bayer Leverkusen, marcou mais um gol também. E ele que também vem sendo especulado em grandes equipes. A gente teve uma entrevista no final de semana também do Sagnol, né, que jogou no Bayern de Munique e chegou a ser auxiliar técnico do Bayern de Munique também. Ele falando que o Sané, que é o nome que deve ser contratado pelo Bayern de Munique aí para a próxima temporada, não se encaixa no perfil do Bayern de Munique, e se fosse ele investiria no Havertz, né? O Havertz realmente é um jovem que vem brilhando muito nessa temporada da Bundesliga, e desde que a Bundesliga voltou a ser disputada, ele vem marcando muitos gols, né? Realmente ele está numa sequência espetacular e garantiu aí na sexta-feira mais uma vitória do Leverkusen na luta pela Liga dos Campeões, né, Ria? Com certeza, Carlos. É um dos grandes destaques dessa temporada europeia, nessa volta da pandemia. Até antes mesmo da paralisação, o Havertz já vinha tendo grandes exibições, um jogador realmente versátil e que tem muito talento, e acredito que ele está numa curva ascendente de melhorar o seu desempenho ainda mais, tanto que ele vem chamando a atenção de gigantes europeus. A gente até já comentou isso no nosso site também, já noticiou que ele vem chamando a atenção de clubes da Europa, como Chelsea, o próprio Bayern, Real Madrid que chegou a ter conversas, segundo informou o Bild e também a imprensa italiana. Parece que o Real Madrid chegou a negociar com o Bayern, né, chegou a ter algumas conversas e tinha algo acertado já para uma negociação com o Havertz, mas a pandemia acabou atrapalhando um pouco o curso da situação. O Havertz, que já deu declarações de que está pronto para um desafio maior, parece que ele tem essa vontade também de deixar o Bayern e ir para almejar voos mais altos. Então, muito interessante o que vem fazendo o Havertz nesse início de temporada, nessa volta do futebol. Ele marcou 6 gols nos últimos 5 jogos. Na última partida, né, ele acabou saindo lesionado. A gente espera que não seja nada grave. Mas, mais uma vez, ele resolveu o jogo para o Bayer Leverkusen, que vai brigando lá em cima muito por conta do brilhantismo desse garoto. E até a saída do Havertz, né, pode indicar mais espaço para o Paulinho. Paulinho que nas redes sociais, né, o torcedor brasileiro tem pedido muito a entrada do Paulinho, e até um dado comparativo assim, entre o Paulinho e os outros atacantes do Leverkusen, com exceção do Havertz, né, em comparação ao Bailey, ao Alário, Kevin Volland, Diaby e Belarabe, o Paulinho é um jogador que precisa de menos minutos para marcar um gol. Nesse final de semana, né, ele jogou apenas 5 minutos, e com isso ele chegou a um gol a cada 82 minutos. Então o Paulinho, na média, ele precisa de apenas um jogo para marcar um gol. Nessa temporada ele já participou de 14 partidas e fez 3 gols, né? Só que pegando os números frios, a gente pensa, 14 partidas é muito, mas no total o Paulinho só atuou em 247 minutos.
que não dá nem 3 partidas no total, né? Então, tem tido pouca sequência, pouco tempo, né, para mostrar o futebol dele, e talvez com a saída do Havertz ele possa ter mais chance, né, na equipe titular do Leverkusen. Ele também é especulado em outras equipes, principalmente do futebol português. É verdade. E as dos jogos do Leverkusen que eu vi, o Paulinho entrou sempre no final aí, faltando tipo 10, 15 minutos para acabar o jogo, o Paulinho entrava e não vem tendo assim a possibilidade de jogar os minutos necessários para ele conseguir desenvolver o jogo dele na Bundesliga, né? Porque para ele se adaptar à liga, ele vai ter que jogar, ele vai ter mais minutos em campo. E aí vamos ver se de repente o Havertz saindo, o Paulinho consegue ter mais minutos em campo pelo Leverkusen na Bundesliga. Agora, falar de um time que tá mal, né? O Leverkusen tá brigando por Liga dos Campeões e o Schalke 04 que tá numa situação complicada. Eu queria saber o que vocês acham desse Schalke 04, que no final de semana perdeu mais uma, perdeu pro Werder Bremen, né? Que tá lutando aí contra o rebaixamento. Um gol bonito, até, né? Do Leonardo Bittencourt, filho do brasileiro Franklin Bittencourt. O Leonardo que nasceu na Alemanha e fez um belo gol pro Werder Bremen, que venceu fora de casa lá em Gelsenkirchen, o Schalke 04 por 1-0. O Schalke completou 11 jogos, né? A gente fez recentemente uma matéria falando que é o pior início do Schalke 04 no século, né? E o Schalke 04 completou aí 11 jogos sem vencer, aumentando essa pior sequência do clube no século e afastando cada vez mais o Schalke das primeiras colocações da Bundesliga. Será que preocupa também com relação ao rebaixamento? Porque o Schalke voltou muito mal, né? Dessa parada aí por conta do coronavírus, o Schalke que vem numa sequência terrível e o que preocupa ainda mais é o futebol que ele vem apresentando, né? Um time totalmente disperso na defesa e pouco eficiente no ataque. O que vocês acham? O quão preocupa esse retorno ruim do Schalke 04? Para preocupar para rebaixamento, eu acho que só se a catástrofe se alastrar aí até o final do campeonato, né? Porque o Schalke ainda tem uma gordura e no campeonato alemão, as equipes lá de baixo, apesar do Werder Bremen, né, que ser uma equipe que luta contra o rebaixamento, ter ganho do Schalke, as equipes que estão lá embaixo também não têm ganhado muito. Então só se for um desastre completo, assim, até seguir assim até o final da temporada. Desses 11 jogos, né, que o Schalke está sem ganhar, né, foram 7 derrotas e 4 empates, né? A última vitória foi ainda em janeiro, né, e até uma vitória boa contra o Mönchengladbach, que na altura estava ali cabeça a cabeça na briga pela liderança. E se o Schalke perde mais uma vez, ele vai igualar a pior sequência da história do clube na Bundesliga. Então, assim, é um desastre completo. E foi um jogo de desesperado, né? Porque, como eu falei, o Werder Bremen também vem muito mal e ainda assim conseguiu vencer os azuis reais. É verdade. Fala, Caio. Não, só sobre o Schalke, mencionada aí a gordura, o Schalke tem 10 pontos de vantagem para o 16º, que é o Fortuna Düsseldorf, né? E faltam 5 rodadas, então é uma vantagem considerável. Acredito que o Schalke só fique mesmo tranquilo pelo que já fez antes da parada. E só uma informação, né, de trazer assim, da escalação titular, né, do Schalke que enfrentou o Werder Bremen. O Schalke entrou com os homens de frente, né? O Rabi Matondo, galês, e o Michael Gregoriti, que é um austríaco. Sendo que os dois juntos têm só 2 gols na competição. Um de cada, né? Então, assim, acho que fica muito difícil para o Schalke pensar em alguma coisa tendo 2 jogadores com números tão pobres assim. E saindo um pouco da Bundesliga, a gente falou bastante de Bundesliga, né? Agora indo para o Campeonato Sérvio, o Campeonato Sérvio teve de volta aí no final de semana e já com campeão, né? O Estrela Vermelha conquistou o título sérvio, goleou o Belgrade por 5-0, gols do Degenek, Babic, Ivanic e Vukanovic, e conquistou aí o 3º título sérvio seguido. A gente lembra que neste século o Partizan conquistou aí uma sequência de 6 campeonatos seguidos, e aí no final de semana o Estrela Vermelha vai assumindo essa soberania no país e conquistou o 3º título sérvio seguido. O Estrela Vermelha que voltou para o Campeonato Sérvio no retorno ainda sem torcida, porém lá na Sérvia vai ter uma novidade que vai ser, os torcedores vão voltar aos estádios na próxima rodada já do Campeonato Sérvio, ou seja, o Estrela Vermelha, que foi campeão jogando fora de casa contra o Belgrade, quando jogar em casa vai poder comemorar o título diante dos seus torcedores.
mas vai haver uma espécie de distanciamento social na arquibancada. Não sei como é que vai muito bem funcionar essa questão do distanciamento social nas arquibancadas da Sérvia. Mas Caio, o Estrela Vermelha, então, campeão sérvio, o terceiro título seguido aí do Estrela Vermelha, que vai assumindo aí a soberania do futebol sérvio, né? O campeonato sérvio é um campeonato de duas forças, né? Ou ganha o Estrela Vermelha ou ganha o Partizan. E nessa temporada, nas 27 rodadas até então, né? O Estrela Vermelha venceu 23, teve 3 empates e apenas uma derrota. E se o Partizan não vai ser campeão, pelo menos tem aí na tabela o feito de ser o único clube que venceu o Estrela Vermelha, é um dos clássicos mais famosos do mundo, né? De maior rivalidade também, acaba indo mais para a parte extracampo, de ser muito violento também. E na primeira partida entre eles, na casa do Partizan, o Partizan venceu por 2-0, e na partida de volta, já na casa do Estrela Vermelha, o empate em 0-0. Então, o Partizan deixa a competição com esse feito de não ter perdido para o campeão e arquirrival. Caio, e um detalhe, né, curioso, interessante aí para o torcedor do Estrela Vermelha, ele pode comemorar duplamente, né, além do título nacional, né, a sexta-feira, né, foi o dia que completou 29 anos, né, do único título de Liga dos Campeões do Estrela Vermelha, né, completou-se 29 anos do único título europeu do clube, que foi conquistado contra o Olympique de Marseille, e era um Estrela Vermelha que tinha alguns nomes famosos, né, o Sinisa Mihalovic, o Savicevic, que chegou a jogar no Barcelona, no Real Madrid. Então, aí, uma comemoração dupla para a torcida do Estrela Vermelha. E agora, passando da Sérvia para Portugal, né, a gente vai comentar agora o retorno do Campeonato Português. É mais uma liga voltar a jogar futebol, né, também sem público mesmo, indefinidamente. E o Campeonato Português vai voltar aí ao longo dessa semana, né? E o Campeonato Português, que é assim como o Campeonato Sérvio, a gente falou agora, o Caio falou que o Campeonato Sérvio é sempre entre Partizan e Estrela Vermelha, o Campeonato Português basicamente é sempre entre Porto e Benfica, né? O Sporting já faz muito tempo que não consegue disputar o título com essas duas equipes, e isso mostra também a tabela, que o Sporting está em quarto lugar, né? Atrás do Braga, inclusive. Então o Campeonato Português volta. Ele volta aí na quarta-feira, que já tem o jogo do Portimonense com o Gil Vicente, e o Famalicão com o Porto, né? O Benfica, que é o atual vice-líder. O interessante é que o Campeonato Português está sendo bem disputado e apenas um ponto separa o Porto, que é o líder, tem 60 pontos, do Benfica, que é o vice-líder, que tem 59. Então o Porto joga com o Famalicão. Famalicão, há algum tempo, se manteve ali na liderança. Ele teve aquele início surpreendente, né? O Famalicão ali querendo ser uma terceira força aí nessa temporada, porém já caiu para a sétima colocação na tabela, né? Então o Famalicão vai receber o Porto em Vila Nova de Famalicão, enquanto o Benfica ele retorna jogando em casa contra o Tondela, né? Um campeonato muito disputado. O que vocês preveem para essa volta aí do Campeonato Português, que está aí em um ponto separando o líder Porto do vice-líder Benfica? Carlos, sobre esse confronto aí do Porto com o Famalicão, eles estavam realmente ali numa queda brusca. Nos últimos 10 jogos eles só tinham ganhado uma partida, curiosamente contra o Sporting, e é um jogo muito importante porque, apesar de não ter torcida, o Porto joga fora de casa contra o Famalicão e o Benfica joga em casa. Isso pode ter aí algum desdobramento nesse campeonato. Eu queria destacar os brasileiros também. Uhum. O Carlos Vinícius ainda é o artilheiro do campeonato, com 15 gols. E eu queria destacar do Porto o Alex Telles, que está sendo aí muito especulado que ele vai deixar o Porto nessa janela. Essa semana alguns jornais portugueses disseram que ele está já acertado com o PSG. Mas hoje e ontem eu li alguma coisa que o Chelsea ainda poderia entrar, né, nessa jogada. O Alex Telles, que apesar de ser lateral esquerdo, é o artilheiro do Porto no português com 8 gols. Uhum. E ele tem 10 gols na temporada. É um jogador muito interessante, que avança bem mesmo. O Alex Telles, a força dele é ali o apoio pela meia esquerda mesmo. É um jogador muito bom. O Alex Telles é o cobrador de faltas e pênalti do Porto. Ele jogou uma vez pela Seleção Brasileira, exatamente no jogo da Seleção Brasileira no Dragão contra o Panamá. E sobre o Campeonato Português ainda, queria só fazer mais um comentário. Competição que tem 30 rodadas, né, faltando 6 aí para terminar. E o 17º é o Portimonense, hoje estaria rebaixado, está aí a 6 pontos do Paços de Ferreira, que é o 16º. Uma coisa que eu acho curiosa sobre o Portimonense, que é o pior ataque da competição,
com apenas 16 gols marcados em 24 partidas. Só que o Portimonense tem jogadores de frente, né, atacantes, meias, bem conhecidos, como o Jackson Martins, que teve uma boa passagem pelo Porto, foi artilheiro do campeonato. Tem o Marlos Moreno, que surgiu muito bem no Atlético Nacional, depois não conseguiu corresponder até mesmo no Flamengo. Tem o Ricardo Vasté, um jogador já veterano, de 33 anos, que teve passagem pelo futebol inglês por muitos anos. Tem o brasileiro Bruno Tabata, jovem jogador de 23 anos, que tem feito uma boa temporada até, apesar da má fase aí do Portimonense. E tem jogadores como o Lucas Fernandes, que surgiu no São Paulo, mais na parte defensiva tem o Júnior Tavares. Então é só esse comentário de que a equipe que tem aí 4 bons jogadores de frente, como o Jackson Martins, Marlos Moreno, Bruno Tabata e Ricardo Vasté, tá ali como o pior ataque da competição. É interessante mesmo. E a gente falou do Campeonato Português agora, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, a gente vai para um campeonato que os brasileiros costumam brilhar muito, né? Principalmente no time que costuma ser o principal campeão do país, que é o Shakhtar Donetsk. O campeonato ucraniano voltou no final de semana e voltou com um grande jogo, né? O Shakhtar Donetsk recebeu o Dinamo de Kiev, né? Recebeu entre aspas, porque o jogo foi em Kiev. Ainda não há possibilidade de ter jogos em Donetsk. E o Shakhtar venceu por 3-1, mais uma vez com a ajuda dos brasileiros, né? Os brasileiros que seguem fazendo muito barulho aí pelo Shakhtar Donetsk. O grande destaque da partida ficou por conta do Marlos, né? O Marlos em São Paulo ele marcou 2 gols. O Júnior Moraes deu 2 assistências. E o Marcos Antônio, também um jogador jovem brasileiro, também marcou um gol. O que vocês acharam desse retorno do campeonato ucraniano, que mais uma vez deve ter o Shakhtar aí como campeão? O Shakhtar e a sua legião de brasileiros, né? Pois é, Carlos. Mais uma vez o campeonato ucraniano de volta. E o quadro não muda muito, né? Pré-pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, o Shakhtar realmente mantém a sua hegemonia, a supremacia sobre os adversários. Um time que tem um padrão de jogo, um estilo de jogo muito peculiar e dentro do seu país, né, no território nacional, é soberano sem dúvida alguma. O Shakhtar teve um adversário forte, né? Foi um clássico, mas conseguiu mais uma vez mostrar a sua força dentro do país, embora isso ainda não aconteça no território um pouco mais abrangente, né, no continente europeu, mas o Shakhtar, você olha para a tabela, são 24 jogos, 20 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, 62 gols marcados e apenas 12 sofridos, então realmente é um time que mantém a passos largos o poder de maior clube do país, coisa que não era assim há algum tempo atrás, mas capitaneados aí pelo nosso querido Júnior Moraes, os brasileiros que com o tempo vão se naturalizando também, né? Foi o caso do Júnior Moraes, é o caso do Marlos também, né? O Marlos que tem 11 gols no campeonato e o Júnior Moraes 18, então realmente o Shakhtar, sem sombra de dúvidas, mantém um padrão de hegemonia que não me parece que vai mudar a um longo prazo. Ô Rian, quero pedir a tua ajuda agora. Paulo, quer falar alguma coisa do Shakhtar? Então, só ia fazer um comentário, né? O Shakhtar, que não como em outrora tinha William, Douglas Costa, Bernard, Fernandinho, jogadores de um pouco mais de renome, né? Mas que segue cheio de brasileiros. São 13 brasileiros, né? Contando que tem 2 naturalizados aí, o Júnior Moraes e o Marlos, como o Rian bem falou. Mas tem aí valores que podem, que o Shakhtar espera que se tornem jogadores tão grandes quanto esses que marcaram aquela geração, né? São jogadores jovens, Fernando, Marquinhos Cipriano, TT, Marcos Antônio, Vitão, todos esses jogadores estão aí na casa dos 20 anos, né? Então é uma nova geração de brasileiros, vamos dizer assim, que o Shakhtar vem preparando, tirando aqueles que já estão lá há muito tempo, né? O Dentinho, que já é mais velho, o Ismael, o Alan Patrick, são mais velhos, mas tem essa nova geração de brasileiros do Shakhtar, se podemos assim dizer. O campeonato ucraniano que desde 1992-93 que tem ou o Dinamo de Kiev ou o Shakhtar Donetsk como campeão, né? E o Shakhtar venceu pela primeira vez em 2001, 2002 e com o título dessa edição o Shakhtar chega a 13 no total, o Dinamo de Kiev tem 15,
Então, cada vez mais ficando acirrada essa briga pelo maior campeão, né, do país. E agora, indo para a Ásia, eu vou chamar o Rian Gomes para me ajudar aqui a falar. Ô Rian, como é que chama a segunda divisão do Campeonato Coreano? É a nossa querida, famigerada K-League Challenge. Rapaz. Mas só pode se for falar challenge. Se for challenge, não serve, entendeu? Tem que ter um charme. Muito bem. A gente teve naquele challenge. Aprendi ou não, Rian? Aprendeu. A gente teve um brasileiro brilhando, tem um brasileiro constantemente brilhando, que é o nosso André Luiz. É um caso curioso, né? A segunda divisão coreana tem alguns jogadores que são famosos assim e que acabam indo por lá. O André Luiz marcou de pênalti já no finalzinho do jogo, no 6º minuto de acréscimo, o gol de empate do Daejeon contra o Jeonnam por 2-2. Esse empate foi em 2-2 na casa do Jeonnam e o André Luiz marcou o gol de empate no 6º minuto de acréscimo. O jogo foi 2-2. E o André Luiz, rapaz, é aquele André Luiz que jogou no Corinthians, né? Aquele André Luiz que se destacou na Ponte Preta na temporada de 2018, marcando 11 gols em 35 partidas. Ele que foi para o Corinthians em seguida, jogou apenas 5 jogos, depois terminou 2019 no Fortaleza e agora está aí jogando a segunda divisão do Campeonato Coreano. Na K-League Challenge, o André Luiz marcou 6 gols em 5 partidas até o momento e é um dos principais destaques aí na temporada da segunda divisão do Campeonato Coreano, 6 gols em 5 jogos do nosso André Luiz, que vem brilhando no futebol coreano. E para fechar o Brasileiros pelo Mundo, a gente vai fechar com um brasileiro que foi campeão, né? No futebol austríaco, a gente teve aí nos últimos dias a final da Copa da Áustria entre o Red Bull Salzburg e o Austria Lustenau. E o Red Bull, que é o principal time lá do futebol austríaco, venceu por 5-0. E o zagueiro brasileiro André Ramalho foi titular. E o Red Bull conquistou mais um título, né, Caio? O Red Bull que é a principal força do campeonato austríaco no momento, né? E já não é de hoje, né, que o Red Bull Salzburg é a principal força do país. No início, né, um pouco lá atrás, alguns anos atrás, digamos assim, o Rapid Viena era a grande força, depois chegou a ter uma rivalidade com a Áustria-Viena, mas hoje o campeonato totalmente dominado, o país, né, totalmente dominado pelo Red Bull Salzburg, e que acabou, né, nessa final enfrentando o Austria Lustenau, que é o 7º colocado da segunda divisão. Então acredito que a final mesmo da Copa da Áustria foi a semifinal contra o LASK Linz. São as duas equipes que disputam cabeça a cabeça ali o título da primeira divisão. O LASK acabou sendo punido com a perda de pontos e aí perdeu a liderança para o Red Bull Salzburg. E tamanha diferença, né, de um clube para o outro acabou sendo demonstrada na diferença do placar, né? 5-0, sem a menor chance para o Austria Lustenau, que resistiu só por 19 minutos até o primeiro gol. Com 21 já estava 2-0 para o Salzburg. Então, mais um título, mais um brasileiro também levantando um troféu na Europa. E esse final, a reta final agora, não só falando da Copa, mas do Campeonato Austríaco, promete ser emocionante entre Red Bull Salzburg e o LASK Linz. E o Red Bull, só para completar aqui, Rian, nesse jogo aqui, só para ressaltar o domínio do Red Bull, o Red Bull deu 27 chutes contra apenas 2 do adversário, né? Então foi um massacre. O Red Bull que teve 69% de posse de bola. E tem também outro brasileiro, que é o goleiro Carlos Coronel, que foi reserva na partida. Rian, eu quero que você me ajude aqui a falar dos brasileiros do Austria Lustenau, né? Tem 2 brasileiros. Um é o Obina, que entrou no segundo tempo, e o Ronivaldo, né, Rian? Sim, o Ronivaldo, grande inspiração, né? A mistura de Ronaldo com Rivaldo, com certeza aqueles pais criativos do nosso querido Ronivaldo, né? Deram essa linha. O Ronivaldo, que apesar de ter esse nome, só tem 31 anos, né? E é um jogador que já vai para sua 3ª temporada no Austria Lustenau, ele que já está desde 2012. Nosso querido Ronivaldo, Ronivaldo Bernardo Salles, é o nome do nosso querido Ronivaldo, que alguns chamam de Rony, outros chamam só de Valdo. Muito bem. E tá aí a cultura inútil desse final de programa do Brasileiros pelo Mundo. A gente vai Carlos falando. Ramos. Fala, Rodrigo Debrum, quer comentar sobre o Ronivaldo? Até gostaria, mas eu queria falar sobre outra coisa. Porque eu não sei se vocês viram o pódio lá da comemoração do Salzburg, e nesse caso eles respeitaram lá o distanciamento social. É uma comemoração aí
meio anticlímax, mas os jogadores estão ali meio afastados na hora de comemorar. Não sei se vocês chegaram a ver essa imagem. Não, mas deve ser divertido, né? A gente vai ter na Sérvia um retorno de torcida no estádio com distanciamento. A comemoração com distanciamento também deve ser uma coisa divertida, né? Novos tempos aí no futebol. A gente vai continuar falando de brasileiros pelo mundo no nosso próximo quadro, que é o Tem Gol Brazuca. E tem gol brazuca na Ucrânia. O Marlos marcou 2 vezes e o Marcos Antônio também marcou um gol na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Dinamo de Kiev por 3-1. O China marcou também no empate de 1-1 entre o Lviv com o Vorskla. E no bielorrussão, Gabriel Ramos, sempre ele, marcou na vitória do Torpedo Zodino sobre os Molevic por 2-1. Ainda na Bielorrússia, Júlio César e Diego Carioca marcaram para o Vitebsk no empate contra o Energetic. E na Coreia, o Cezinha marcou no empate entre Daegu e Phoenix, 1-1. E na nossa querida K-League Challenge, ele, André Luiz, o artilheiro da competição, marcou de pênalti, como trouxe o nosso amigo Carlos, no empate do Daejeon contra o Jeonnam em 2-2. E o nosso querido Rafaelson marcou 2 gols no empate entre o Nanjing e o Tanquang, 2-2 no Vietnã. E para fechar, Pedro Vitor, o PV, marcou 2 vezes na goleada do Kaliu sobre o Tuverlik por 6-0 no campeonato estoniano. Maravilha, então foram esses os brasileiros pelo mundo. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro conversar com o nosso entrevistado dessa semana, no quadro que é o Entrevista o Gol. E o entrevistado desta semana do O Gol pelo Mundo é o meia Danilo Barbosa. Ele começou no Vasco, jogou no Braga de Portugal, no Benfica, no Valência, Standard Liège da Bélgica e agora está no Nice. Danilo, quero te agradecer aqui a tua participação com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu que agradeço. É um prazer estar falando com vocês aqui. É sempre um prazer estar conversando sobre futebol. E Danilo, você começou a tua carreira em 2014 no profissional do Vasco, né? Você fez algumas partidas naquele ano e já se destacou bastante, né? Como é que foi esse teu início, Danilo, ali no Vasco em 2014, nas tuas primeiras partidas como profissional? Foi um início até assim bem tranquilo para mim, porque desde a minha base eu sempre almejei chegar no profissional o quanto antes, né? E assim, chegar com 17 anos também, encontrar grandes profissionais onde me auxiliou, onde me ajudou. Então foi muito positivo nesse sentido para mim, né? Pude desfrutar um pouco daquilo que é o clube, daquilo que é a torcida e esse pouco, né? Eu trago com muito carinho e muito orgulho em ter representado o Vasco. E agora eu vou colocar na roda aqui o Caio para fazer uma pergunta para você, Danilo. Fala, Caio. Olá, Danilo. Muito prazer estar em contato com você. Eu queria, até falando sobre esse seu início, sobre essa transferência para a Europa muito cedo, tem virado um costume, né, no Brasil, o jovem sair muito cedo, às vezes até antes de estrear pelo profissional. Queria que você dissesse por que você acha que isso está acontecendo, o Brasil perdendo jovens talentos tão cedo, e no que isso impactou assim, no seu amadurecimento, como é que foi essa chegada tão jovem na Europa, num continente que você era muito novo, provavelmente não sabia, não tinha muitas informações, né, sobre as coisas por aí. Hoje em dia é muito mais repetitivo essa questão de transferência de jogadores, né, com 18, 19 anos. No meu tempo, né, quando aconteceu a transferência, não era tão repetitivo assim, né, mas para mim assim, sempre foi uma ambição minha de poder jogar aqui fora, né? Lógico que eu queria ter tido a oportunidade de desfrutar mais daquilo que é o futebol brasileiro, que eu não tive essa oportunidade, até por algumas situações, enfim. Mas agregou muito para mim, né? Em termos de profissionais, como pessoal também, como homem. A gente acaba tendo uma outra visão, conhecendo novas pessoas, novas amizades, onde abrange muito o nosso pensar. E assim, hoje em dia, muitos jogadores jovens que saem, né, do Brasil também, porque o mercado em si ele mudou muito essa questão, né? Hoje os olhos estão muito voltados para aquilo que é os jogadores jovens e eu vejo isso com bons olhos, né? Porque é o nosso futuro, né? Uhum. Mas eu vejo com um lado muito, muito positivo. É claro que se eu falo por mim hoje, se eu tivesse a oportunidade em poder desfrutar um pouco mais daquilo que é a minha cultura, daquilo que é o meu futebol brasileiro, eu desfrutaria, né? Mas não foi só uma decisão minha, enfim, tomar uma decisão em conjunto e eu decidi vir.
E desde o primeiro dia dessa decisão até hoje, eu sou felizardo, essa é a verdade. E cada um com a sua experiência, né? Eu sou muito feliz por tudo que eu vivi dentro do futebol e ainda tenho muito tempo para desfrutar e viver. Danilo, é o Rian falando agora, um prazer falar contigo. E falando exatamente desse teu início, cara, você que despontou muito rápido no futebol, né, tendo passagem por praticamente todas as categorias de base, né, as seleções de base, e pintou um interesse muito grande do futebol do exterior, né? Você chegou a ser sondado pelo Liverpool na época, e você fez um planejamento da sua carreira, até optou por ir a Portugal num primeiro momento, né, por conta da língua. Queria que você contasse um pouco como foi esse teu início na Europa e esse teu planejamento de mudar primeiro para Portugal para ter, né, esse contato não tão abrupto, essa mudança, se adaptar mais rápido. Como é que foi essa história? Conta pra gente. De primeira, assim, para mim é uma situação, uma decisão até que, diria eu, um pouco difícil ser tomado, porque normalmente quando vê um clube muito grande, então você pensa que, caraca, meu sonho era ir realmente para o Liverpool, enfim. Mas na altura, quando a gente tomou a decisão, eu, junto com o meu antigo empresário, ele achou melhor ir para Portugal, até pela facilidade, né, com o idioma, questão de clima, enfim. E eu concordei com ele nessa tomada de decisão, porque seria uma mudança muito radical, tanto para o lado profissional, quanto para o lado pessoal, vida social, enfim. Então, nós optamos por ir a Portugal e, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, acho que acertamos, porque na soma total foi muito mais positivo do que negativo. E assim, eu fiquei muito feliz na altura, né? Porque tinha a proposta do Liverpool, tinha a questão do Braga, e nós decidimos em conjunto. Danilo, tudo bem? Paulo Mangerotti aqui. Danilo, eu queria saber um pouquinho de você, né? Aproveitando esse gancho que você está falando aí da sua carreira na Europa, como que foi a adaptação a cada país diferente, né? Você já teve a oportunidade de atuar, além de Portugal, na Espanha, na Bélgica e na França, ao estilo de futebol de cada um desses países. Como foi a sua adaptação ao estilo de jogo mesmo? Aonde você se sente melhor, assim? A questão de adaptação, assim, em termos do futebol, acho que o que facilita muito é a paixão. Se você tem paixão pelo que você faz, independente da adversidade, independente daquilo que é a mudança de futebol, ser mais rápido, enfim, eu acho que a paixão te facilita muito, né? E ao chegar em Braga, teve uma questão que eu sofri bastante, foi com o frio, até pelo fato de ser baiano, né? Na Bahia costuma ser muito calor, mas as outras questões, para mim, foi muito fácil. Em Portugal, porque, como eu disse, eu encontrei muitas pessoas assim que de fato me abraçou, que de fato me ajudou de tal forma que eu carrego comigo todos os dias essas pessoas. A língua ajuda também, né? Sim, a língua é parecida também. É lógico que tem umas palavras que a gente não costuma ouvir, mas a gente acaba com pouco tempo também se adaptando. Né? O futebol espanhol também, um futebol muito, muito amável, né? Questão de jogar. Eu acho que de todos os lugares assim, onde eu mais tive uma certa dificuldade, que eu acho que foram os 6 meses necessários da minha vida, foi no Standard Liège. Porque o Standard Liège me proporcionou uma situação, assim, eu não digo dentro do futebol, mas eu digo na parte externa, que foi muito, muito positivo na minha vida. Né? Questão de alimentação, né? Tinha muitas coisas assim que eu não costumava comer e hoje eu tenho uma mente aberta para isso. Questão de alimentação, questão de vida social, enfrentar de verdade mesmo o frio, enfrentar de verdade também um certo período da vida só e ter que lidar com isso, para mim foi muito benéfico e hoje eu costumo dizer que eu sou meio que tipo um gato, onde eu chegar eu durmo e me sinto bem. Acho que foram 6 meses difíceis da minha vida que eu acho que foi essencial e necessário. Fala, Danilo, tudo bem? É o Rodrigo agora aqui. Eu queria te perguntar, o Nice na temporada passada terminou em 7º lugar, nessa agora que já foi encerrada terminou em 6º. Eu queria saber, o clube já divulgou que vai ter aí cerca de 80 milhões de euros para investir em reforços. Você pensa se
se com esse investimento dá para brigar por Liga dos Campeões no ano que vem, ou quem sabe até com o PSG. É uma situação onde a verdade é que nós queremos sempre ganhar. Independente de qualquer coisa, queremos sempre ganhar, queremos sempre almejar algo, né, o mais positivo possível. Sabemos que hoje na França o PSG tem uma força superior, mas a nossa ambição em querer ganhar, a nossa ambição em querer sempre dar o próximo passo, ela sempre vai existir. É lógico que todos os reforços são bem-vindos, acho que depois a soma é o trabalho. Lógico que ter os reforços, temos que trabalhar, temos que buscar nossos objetivos, nossas metas. Mas acredito que sim, com a chegada dos reforços, podemos sim lutar por aquilo que é os nossos objetivos. Isso é claro. Danilo, até falando sobre o campeonato francês, né, que acabou sendo encerrado, e agora a gente vê a volta, né, das grandes ligas da Europa, e essa semana até os veículos de imprensa na França questionaram se a decisão de encerrar o campeonato foi precipitada. Queria saber como é que você viu essa decisão, o que você pensa sobre o fim já do campeonato francês com 10 rodadas ainda para serem disputadas. É uma situação meio que complicada, né? Porque envolveu N situações, né? Eu como atleta, lógico, eu falando por mim, e talvez até sendo um pouco mais ousado e falando por todos os jogadores, a gente quer jogar, a gente quer estar desfrutando do nosso trabalho, porque é uma paixão, né? Mas eu também não posso ser egoísta a tal ponto em querer jogar, em querer desfrutar e por vezes colocar a vida do próximo em risco, colocar a vida dos torcedores em risco, dos profissionais que estão em volta. Mas eu acho que se no momento, né, o pessoal responsável por essa decisão tomou a decisão, acho que eles agiram pensando no melhor que era para todo mundo, tanto com jogadores, tanto para os profissionais. E infelizmente é uma situação que nós não temos controle. E se a decisão foi tomada pensando dessa forma, acho que eles tomaram a decisão correta. E nesse momento, Danilo, o que você tem feito? Você já está de férias? Como é que tem sido a sua rotina aí? Estou de férias, né? Inclusive cheguei há pouco tempo na França, estava no Brasil, inclusive cheguei há pouco tempo na França e agora voltar às atividades, né? Pouco a pouco em casa, porque eu tenho que cumprir um período de confinamento aqui de 15 dias, para que depois possamos voltar às atividades o mais breve possível. E então você tem previsão para quando você vai voltar para retomar as suas atividades lá? Na verdade estamos em aguardo, né? Estamos em aguardo porque o clube pediu para que os jogadores que estão fora do país voltassem, né, até a data estabelecida e cumprisse o período de 15 dias sem poder sair, enfim, se cuidando dentro de casa, para que depois eles possam se movimentar e dar todas as informações necessárias. Danilo, a gente costuma aqui perguntar para quem participa do podcast, né? A gente sempre entrevista jogadores que atuam fora do país, né? E sempre tem uma história interessante, engraçada, divertida, que aconteceu em algum lugar do mundo. Você é baiano, cara, rodou o mundo aí jogando futebol. Tem alguma resenha, alguma história engraçada que aconteceu contigo nesses países que você jogou, até que você jogou em países de língua diferente, que você não sabia falar o idioma, enfim. Tem alguma resenha, alguma história engraçada que passou contigo aí nesses teus anos aí de Europa? A única resenha assim, que aconteceu comigo, que depois eu dei risada até com o Papi, né, que é um amigo meu colombiano, na hora do almoço, assim, a gente sentou, né, para fazer a refeição e tal. E pronto, eu não sabia falar o nome da carne. Então eu pedi e apontei, falei, não, eu quero esse aqui, coisa e tal. Eu acho que era frango. E aí eu apontei, não, me dá isso aqui, coisa e tal. Aí, beleza, botou no prato, sentei na mesa, conversando com o Papi, conversando e comendo. E, falei, Papi, gostou desse frango, né? Eu falei, não, me gusta o pollo. Eu falei com ele assim, em espanhol. Aí ele, não, máquina, que hace tu, tá louco? Eu falei, sim, mas tá bom. Ele falou, não, isso aqui é crocodilo, cara. E eles comiam muito crocodilo, assim, na Bélgica. Caraca, eu falei, aí eu me coloquei de rir. Eu falei, caraca, eu tava comendo crocodilo achando que era frango. Aí eu falei, mas é assim, é uma carne realmente que se parece com o frango. Mesmo no gosto e na cor. E acho que foi essa daí. Depois a gente ficou dias e dias rindo disso aí, porque eu tava comendo crocodilo achando que era que era frango. E até hoje, quando eu converso com ele, mando mensagem, ele me lembra dessa resenha do crocodilo. Ô Danilo,
falando sério agora, o seu treinador, né, é o Vieira, que foi assim um ícone da posição no mundo, né, por muitos anos, um dos grandes jogadores da história na posição. Como que é o trabalho com o Vieira? E ele tem um trabalho especial com vocês que estão ali na mesma área de campo que ele atuava? Sim, sem sombra de dúvida, né? Para os jogadores, até para a gente mesmo jovem, que ainda pegou assim uma parte dele jogando, conhece também um pouco daquilo que é a história dele. É muito gratificante e prazeroso trabalhar com pessoas que venceram na vida. Em termos de trabalho, ele procura sempre dar uma atenção especial. Acho que isso aí o filho está no sangue, né? Por ele ter jogado na posição, né? Ele acaba por de uma certa forma entender mais daquilo que é o terreno e nos dá muito feedback positivo, nos dá muito alguns toques assim que nos fazem crescer como jogador. E como treinador, ele tem sido muito positivo o trabalho dele, né? Assim, para o lado profissional, ele tem muita paciência com jovens. Então, esse lado também dele soma bastante no grupo. E Danilo, você até acabou de falar, né, sobre o Vieira, que teve também uma história muito bonita na seleção francesa. E falando de seleção, você teve passagem, né, até conquistou títulos pelas seleções de base. Eu queria saber, falando de seleção, o que você acha que está faltando, ou se não está faltando nada para você vestir a camisa amarelinha aí na seleção principal, ter uma oportunidade no time do Tite? Eu acho que o tempo dita muitas coisas na nossa vida. Lógico que se a convocação viesse hoje para mim, seria uma alegria imensa, né? Mas eu acho que o trabalho ele vai te levar onde você realmente, de fato, merece estar, né? Eu tenho essa ambição de voltar à seleção, né, quanto antes. Hoje eu me sinto um jogador mais preparado, tanto, né, questão de cabeça, questão física, enfim, por ter vivenciado também certas experiências. Mas eu acredito que na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer e eu vou voltar à seleção brasileira, que é a única que me falta, é a principal, né? E é uma ambição minha, eu durmo e acordo pensando nisso e eu creio que isso vai acontecer. Tá, esse é o Danilo Barbosa. Danilo, muito obrigado pela tua participação aqui no Gol Pelo Mundo. Te desejo os êxitos aí na sua próxima temporada pelo Nice, quando voltar o futebol na França, tá bom? Obrigadão, eu que agradeço aí, obrigado a todos vocês. Sempre um prazer estar falando do futebol, né? Esse lado da vida que a gente tanto ama. E tá aí, foi esse o papo com o Danilo, nosso entrevistado desta semana. A gente agradece aqui a companhia de vocês, mais uma semana aí de O Gol Pelo Mundo. Se você curtiu aí o nosso programa, dá aquele like legal, compartilha com os amigos e segue acompanhando a gente aqui no O Gol Pelo Mundo. Semana que vem tem mais aqui no O Gol Pelo Mundo, onde tem tudo sobre o futebol internacional do site O Gol. Até a próxima semana. O Gol Pelo Mundo.